Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. Vamos relembrar alguns fundamentos. Jesus prometeu que ele e o Pai fariam morada no coração daqueles que guardassem a sua palavra. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, verso 23. Jesus afirma que os discípulos guardaram a sua palavra. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. João capítulo 17, verso 6. Sabemos que o Espírito Santo é Deus, que Cristo é Deus e que Deus Pai é Deus. Sendo cada crente individualmente templo do Espírito Santo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Habita em cada crente individualmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma energia. Só se pode entristecer uma pessoa. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Só se pode blasfemar ou proferir algo contra uma pessoa. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Só se pode mentir a uma pessoa. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Atos capítulo 5, verso 3. Da mesma forma que só uma pessoa pode ensinar, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, verso 26. E só uma pessoa pode dar os seguintes frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Portanto, todos os crentes, mesmo que estejam abandonados no deserto, têm consigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora podemos refletir sobre a declaração de Jesus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. Se o significado desse texto fosse que se faz necessário a presença de 2 ou 3 irmãos para que Jesus esteja presente, tudo que fora dito antes tornaria contraditório o ensino de Cristo, coisa que não é possível. Se cada crente tem em si o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é necessário outro irmão para que Deus esteja presente. Para que entendamos essa afirmação, devemos atentar para o que fora dito antes deste verso. O Senhor declara: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus,
e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 20. Jesus está falando a respeito de como proceder com o irmão que pecar. Devemos ter uma conversa particular com ele. Se ele permanecer obstinado, devemos levar mais 1 ou 2 pessoas. Se mesmo assim não der ouvidos à exortação, deve ser exposto à igreja. Se depois de tudo isso ele não reconhecer o erro e decidir continuar no pecado, deve ser tratado como um publicano e um pecador. O texto está apresentando a maneira como os membros da igreja devem proceder para que o irmão que caiu seja exortado e, dependendo da reação dele, reintegrado à comunhão ou tratado como alguém que não faz parte do corpo. Então é dito: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, do verso 18 ao verso 20. O que pode ser ligado e desligado no contexto? O irmão que pecou. Se ele aceita a repreensão e se arrepende, ele é perdoado e aceito. Se ele, mesmo exortado diante da igreja, escolhe continuar no erro, deve ser tratado como um publicano e um pecador. Logo, ao dizer, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, Jesus está declarando que o resultado que 2 ou 3 chegarem no juízo de acordo com a instrução dada por ele, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. É o mesmo resultado do céu. Cristo está no meio desse juízo, juízo que terá como resultado a sua vontade.